Sol se punha sobre os muros altos da cidade de Arsenal enquanto o exército dos demoníos avançava. No topo de uma colina distante, o comandante Ike observava o campo de batalha com olhos analíticos. Ele levantou seu cajado de madeira antiga, canalizando uma energia azul pulsante. Também as defesas humanas de Arsenal eram famosas por serem impenetráveis, mas Ike conhecia suas fraquezas. Com um comando silencioso, ele disparou uma rajada de magia explosiva contra os portões principais. Estrando da destruição ecoou pelo vale, sinalizando o fim da resistência humana. Também as hordas de soldados demoníos rugiram enquanto invadiam as ruas de paralelepípedos. Caminhou entre os destroços, sua capa branca balançando suavemente ao vento. Ele ordenou que seus subordinados evitassem massacres desnecessários contra civis. Também muitos demoníos não compreendiam sua misericórdia, mas ninguém ousava questionar o neto de Homberg. Por trás da máscara de porcelana, o coração de Ike batia com a ansiedade de um impostor. Eles descobrissem que seu grande comandante era um humano, o exército o devoraria vivo. Ele buscou um local privado dentro do castelo capturado para descansar e recuperar suas forças. Também, antes de qualquer coisa, ele conjurou uma barreira invisível de isolamento ao redor da sala. Com um suspiro de alívio, Ike levou as mãos às bordas de sua máscara. Ele removeu a peça de porcelana, revelando o rosto de um jovem de cabelos claros e pele limpa. Ar fresco da sala tocou sua pele, uma sensação que ele raramente podia desfrutar em público. Também, de repente, um barulho metálico vindo debaixo de uma mesa pesada quebrou o silêncio. Congelou no lugar, sua mão tateando instintivamente em busca de sua máscara caída. Uma pequena figura emergiu das sombras, tremendo violentamente sob o móvel. Também era uma jovem garota humana com roupas rasgadas e o rosto manchado de poeira. Também os olhos de Satie se arregalaram ao ver que o temido monstro era, na verdade, um homem comum. Rapidamente colocou a máscara de volta, mas o estrago já estava feito. Ele se aproximou da garota com passos pesados, seu cajado brilhando com uma luz ameaçadora. Satie fechou os olhos com força, esperando pelo golpe final que tiraria sua vida. Também parou seu instinto de sobrevivência lutando contra sua natureza compassiva. Também, em vez de um ataque, ele estendeu uma mão enluvada em direção à garota. Temos também ele perguntou o nome dela com uma voz que tentava ocultar sua própria trepidação. Também com a voz trêmula, ela sussurrou que se chamava Satie e que era apenas uma escrava. Que percebeu que ela não tinha para onde ir e que sua morte não traria benefício algum. Ele decidiu torná-la sua serva pessoal, uma forma de mantê-la sob vigilância constante. Bem, ele avisou seriamente que, se ela mencionasse o que viu, ambos seriam executados. Satie balançou a cabeça freneticamente, jurando lealdade absoluta ao seu novo mestre. Do lado de fora da porta, passos pesados começaram a ressoar pelo corredor de pedra. Também eram os capitães demoníos vindo relatar o sucesso da pilhagem na cidade. Ordenou que Satie se escondesse atrás das cortinas pesadas de veludo. Ele reassumiu sua postura ereta e fria, batendo o cajado no chão para dissipar a barreira. Quando os soldados encontraram apenas o temível comandante em um silêncio absoluto. Satie espiou por uma pequena fresta no tecido, observando o homem que agora detinha seu destino. Ela percebeu que o perigo de Arsenal era pequeno comparado ao segredo que agora ela carregava. Também, enquanto os demoníos celebravam, um corvo negro pousou na janela da torre, observando tudo.
Alguém nos altos escalões do exército do Lorde Demonil já começava a suspeitar das ações de Ike. Sentiu um arrepio na espinha, como se milhares de olhos estivessem voltados para ele. Mas ele não tinha tempo para medos, pois uma convocação imediata da Lorde Demonil Dairokuten acabara de chegar. Que a soberana suprema dos demônios desejaria de um comandante que acabara de conquistar uma cidade. Convite da Lorde Demonil Dairokuten ecoava como uma sentença de morte nos corredores frios do castelo. Ajustou sua máscara de pássaro branca, garantindo que nenhum traço de sua humanidade fosse visível aos olhos curiosos. Satia observava de longe, seus olhos cheios de preocupação pelo mestre que agora carregava o destino de uma cidade nos ombros. Também as portas maciças da sala do trono se abriram com um estrondo, revelando a silhueta imponente da soberana demoníaca. Dairokuten possuía uma presença que fazia o próprio ar parecer pesado e difícil de respirar. Ajoelhou-se com a precisão de um soldado treinado, mantendo sua voz calma e desprovida de qualquer emoção humana. Também a soberana questionou a eficiência de Ike, querendo saber como ele capturou Arsenal com tão poucas baixas. Com palavras cuidadosamente escolhidas, o mago explicou suas táticas estratégicas sem revelar o conhecimento proibido dos humanos. Também impressionada pela sua inteligência, Dairokuten concedeu a Ike a governança total sobre a cidade de Ivalias. Para bem receber tal honra era uma faca de dois gumes, pois agora todos os olhos da corte demoníaca estariam sobre ele. Também enquanto deixava o castelo, Ike sentiu o olhar gélido do comandante Bastel queimando em suas costas. Ao chegar em Ivalias, Ike começou imediatamente a implementar reformas para estabilizar a economia local. Saiti ajudava como podia, organizando os documentos e trazendo chá para acalmar os nervos do seu mestre. No entanto, a paz durou pouco quando um mensageiro ofegante invadiu a sala com notícias de um avanço inimigo. Exército de Rosária, liderado por cavaleiros humanos, estava marchando rapidamente em direção às fronteiras de Ivalias. Henrique percebeu que a velocidade do ataque sugeria que o inimigo conhecia as rotas secretas da cidade. Alguém dentro de suas próprias fileiras estava fornecendo informações cruciais para os humanos de Rosária. Ele ordenou que a 7ª Brigada se movesse para a Garganta do Lobo, um desfiladeiro estreito ideal para uma emboscada. Saiti queria acompanhar Ike, mas ele a proibiu por medo de que o campo de batalha fosse perigoso demais para ela. Sob a cobertura da noite, Ike liderou seus homens através das trilhas montanhosas para interceptar o inimigo. Ele notou um rastro estranho na terra batida que não pertencia aos cavalos de seus próprios soldados. Também, de repente, uma chuva de flechas flamejantes rasgou o céu noturno, caindo diretamente sobre a vanguarda de Ike. Também a emboscada fora preparada com perfeição, indicando que o inimigo sabia exatamente onde eles estariam. E ergueu seu cajado, invocando uma barreira de vento para desviar os projéteis mortais. Não recuem, mantenham a formação e preparem o contra-ataque, gritou ele, sua voz amplificada por magia. Também entre os atacantes, um cavaleiro de armadura dourada avançou com uma velocidade sobre-humana em direção ao mago. Usou um feitiço de teletransporte de curto alcance para desviar do golpe esmagador por milímetros. O mago percebeu que aquele cavaleiro não era um humano comum, mas sim um herói abençoado pela igreja. O cavaleiro riu, chamando Ike de monstro covarde que se escondia atrás de uma máscara. Não respondeu ao insulto, concentrando-se apenas em calcular a trajetória do próximo ataque.
Com um gesto rápido, ele conjurou lanças de gelo, disparando estacas cristalinas contra o agressor. Cavaleiro Dourado bloqueou os ataques com um escudo sagrado, mas o impacto forçou a recuar alguns metros. Notou que os arqueiros inimigos pararam de atirar nos soldados e começaram a mirar em seus oficiais. Ele perdesse seus líderes de unidade, a 7ª Brigada se desintegraria em meio ao caos. Ele decidiu usar uma tática arriscada, um feitiço de névoa densa para cegar tanto aliados quanto inimigos. Na escuridão branca, os gritos de batalha tornaram-se abafados e desorientadores. Moveu-se como um fantasma através da névoa, eliminando os batedores inimigos um por um com precisão cirúrgica. Com o inimigo desorientado, Ike sinalizou para que seus soldados remanescentes iniciassem a retirada tática. De volta à segurança das muralhas de Valias, Ike examinou uma adaga que recuperou de um dos assassinos. O brasão na arma não era de Rosária, mas sim da própria facção do exército demoníaco liderada por Bastel. Mas também a traição era mais profunda do que ele imaginava, e a tentativa de assassinato fora apenas o começo. Quem mais estaria envolvido nesse complô para remover o mago humano do poder? Um novo relatório chegou, informando que a General Alistair, uma heroína humana lendária, fora capturada e estava sob custódia demoníaca. Temos também que percebeu que Alistair poderia ser a chave para descobrir quem estava vendendo segredos militares. Temos também ele precisava vê-la pessoalmente, mas entrar na prisão de segurança máxima exigiria um disfarce perfeito. Também enquanto se preparava, uma sombra cruzou o teto de seu quarto, movendo-se com a silência de um predador. Reagiu instintivamente, lançando uma rajada de energia para cima, mas a sombra já havia desaparecido. Inimigo estava dentro de sua própria casa e o tempo para desmascarar os traidores estava se esgotando rapidamente. Ele falhasse em encontrar a verdade, sua própria cabeça seria a próxima a rolar no chão da sala do trono. Mal sabia ele que a General Alistair o esperava com uma revelação que mudaria tudo o que ele acreditava sobre sua origem. Caminhou silenciosamente pelos corredores úmidos da prisão de Valias, sentindo o peso do segredo de Alistair. Ele parou diante da cela reforçada onde a General Alistair estava detida sob pesadas correntes de ferro. Também a General levantou a cabeça lentamente, seus olhos brilhando com um ódio que escondia uma verdade profunda. Alistair revelou que o ataque surpresa a Evalias não foi apenas uma estratégia militar, mas uma entrega planejada. Piane percebeu que seus próprios aliados haviam fornecido os mapas das defesas da cidade para o exército de Rosária. Também a traição dentro da 7ª Brigada era mais profunda do que ele jamais poderia ter imaginado. Também enquanto isso, nas sombras do pátio central, o comandante Bastel e Jace sussurravam sobre o próximo passo de seu plano maligno. Jace segurava um frasco de veneno destinado à próxima refeição da Lorde Demonil. Decidiu que não usaria apenas magia, mas sua inteligência para expor os ratos que infestavam seu exército. Ele convocou uma reunião de emergência com todos os oficiais superiores no grande salão de Valias. Ar na sala estava carregado de desconfiança, enquanto Bastel olhava para Ike com um desdém mal disfarçado. Começou a apresentar evidências de transações financeiras ilegais entre Jace e mercadores humanos. Jace tentou gaguejar uma defesa, mas seus olhos frenéticos denunciavam sua culpa imediata. Bastel rugiu e socou a mesa, acusando Ike de ser um espião humano tentando dividir os demonios. Sem se abalar, Ike ativou um feitiço de projeção que mostrou a conversa secreta de Bastel com a General Alistair.
Também vendo que o jogo havia acabado, Bastel desembainhou sua enorme espada larga e avançou contra Eike. Utilizou sua magia de gravidade para prender Bastel ao chão antes que a lâmina o atingisse. Sati e os guardas leais de Ike cercaram os traidores, garantindo que não houvesse escapatória. Olhou para Bastel, lamentando que a sede de poder tivesse corrompido um guerreiro tão forte. Também os traidores foram levados para as masmorras e a 7ª Brigada foi finalmente limpa de sua influência maligna. Com a ordem restaurada, Ike voltou sua atenção para a General Alistair para propor um tratado de paz inesperado. Ele explicou que a guerra entre humanos e demoníos só servia aos interesses de governantes corruptos. Bem, Alistair ouviu em silêncio, percebendo pela primeira vez que aquele mago demoníaco falava com a alma de um homem. Libertou as algemas de Alistair, confiando nela como uma diplomata em vez de uma prisioneira. Também ela jurou levar a proposta de cessar fogo ao seu reino, honrada pela integridade do comandante mascarado. Os dias seguintes em Ivalias foram de reconstrução e cooperação entre as raças sob a gestão de Ike. Sati preparou um banquete especial para celebrar a nova era de paz que estava florescendo na cidade. Pela primeira vez em muito tempo, Ike pôde remover sua máscara em seus aposentos privados sem medo. Olhou para o horizonte, sabendo que seu segredo ainda era perigoso, mas agora ele tinha amigos reais. Também, de repente, um mensageiro da Lorde Demonilda Erokuten chegou com uma convocação urgente para o Palácio Central. A Lorde Demonil havia descoberto sobre o cessar-fogo e exigia uma explicação imediata de seu comandante favorito. Venyek vestiu sua máscara novamente, pronto para enfrentar o julgamento final da mulher mais poderosa do mundo. Ele entrou na sala do trono com a cabeça erguida, sem demonstrar o menor sinal de hesitação ou culpa. Dairokiten olhou para ele com um sorriso enigmático, revelando que já sabia de sua herança humana o tempo todo. O mundo de Ike estremeceu ao perceber que sua vida tinha sido protegida pela própria soberana dos demoníos. Também ela explicou que desejava um mundo onde a força não fosse a única linguagem e Ike era o exemplo perfeito disso. Ike ajoelhou-se, não por medo, mas por um respeito renovado por aquela que compartilhava seu sonho de paz. Juntos, eles começaram a traçar um plano para unir os dois mundos permanentemente sob uma nova bandeira. Também a jornada do mago impostor finalmente encontrou seu propósito como a ponte entre a humanidade e o abismo. Sorriu sob a máscara, pois agora ele não era mais o impostor, mas o verdadeiro arquiteto de um futuro melhor.